Meus irmãos, hoje eu quero falar de um homem. Um homem que muitas pessoas olhavam e pensavam, nossa, ele tem problema na cabeça, esse homem. Mas Deus, ele conhece o coração de cada um. E esse homem não tinha problema na cabeça, não. Esse homem, ele tinha um coração muito bom, um coração de ouro. Esse homem, ele saía vendendo a sua cocada e ele sempre vinha falando para você de Jesus. Ele sempre falava a verdade, você gostando ou não. Ele falava de Jesus, falava a verdade pra você. Ele ia vender a cocada dele e já falava, tem que aceitar Jesus. Se você não aceitar Jesus, você vai pro inferno. Ele já falava bem claro. Ele falava a verdade. Quantas vezes que ele veio vender cocada pra mim, eu falei, irmão, hoje eu tô sem dinheiro, próxima vez eu compro. Sabe o que ele fazia? Me dava cocada. Não, irmão, pode vender pra você ganhar seu dinheiro. Não, eu quero que você pegue. E sempre falando de Jesus, sempre falando a verdade. Irmãos, ele não gostava de ser filmado. Ele sempre, tudo que ele fazia era só ele ali e Deus e a pessoa que aconteceu. Olha aqui, um versículo para a meditação de vocês. Mateus 6,3 está escrito assim. Mas, quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai, que vê em segredo, te recompensará. Ele vivia com base nisso. O que ele fazia era ali. Ele não gostava que filmasse, que postasse, porque muita gente faz o quê? Faz alguma coisa de bom e sai falando, eu fiz isso, eu quero que vocês vejam o que eu fiz. Mas ele não. Ele não gostava. Ele fala assim, as coisas de Deus é santa. Eu não quero que filme, eu não quero que faça nada. Esse irmão, ele tinha o meu dom de revelação. Olha, por que muitas pessoas ficam falando, mas eu não gosto do jeito de fulano. Esse é o defeito do ser humano. Gente, nós temos que aceitar a pessoa do jeito que ela é. Não tem que ficar apontando dele, porque todos nós temos defeitos. E cada um tem seu jeito. Então nós temos que respeitar. Irmãos, no velório desse irmão, não foi anunciado que ia ter o velório dele, mas teve tanta gente, estava lotado, teve tanta gente, mas tanta gente. E sempre falavam, sabe o quê? Olha, outro dia o irmão Aloysio foi lá em casa, e aí ele orou, ele sempre ia, quando andava com a Bíblia dele, ele orou, e aí eu tava precisando de uma bênção, ele falou que Deus ia me dar essa bênção, e foi lá, aconteceu. E aí ele orou e aconteceu isso. Irmãos, eu não filmei porque ele não gostava que filmasse, né? Então eu só gravei os áudios, porque eu respeitei isso dele. Mas, irmãos, eu vou outro versículo rapidinho. O que está escrito lá em Eclesiastes 7? Que é melhor estar num velório do que numa festa. Por quê? Porque o velório, ali é o fim de todos. Sabe que um dia vai ser você ali. Só que numa festa você nem lembra da salvação. Então, você fica preparado. Então, é melhor estar no velório do que na festa. E no velório desse irmão, tanta gente falou que aconteceu bênção. E nós vamos ouvir um pedaço do velório dele. Eu quero falar uma coisa também. Que tinha dentista, você não... Sim, tinha dentista, tinha polícia, tinha... várias pessoas grandes. Gente, eu acho que até de mercado também, dono de mercado tinha? Tinha muita gente. Tinha mesmo. Muita gente mesmo. Por quê? Porque falava ele sempre passava lá, o policial foi lá, ele passava lá, falava de Deus, vendia a cocada dele. Então, nós vamos... E tava todo mundo chorando. E tava todo mundo choraram. Porque foi um grande homem de Deus, né? Ele sempre falava a verdade e tinha um coração realmente muito bom. Então, vamos aqui, tá? Saber do jeito que nós vamos. Ele estava no leito de um hospital. E lá ele partiu. E nós? E do jeito que nós vamos, Pai? Eu não sei. Qual é a minha senha? Também não quero saber. Se eu pudesse falar assim, tô na fila. O anjo chegar e falar, Luiz Antônio, não vou nem falar o número. A tua senha é o número tal. Mas eu
verdade é essa. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. O amanhã não pertence a nós. Não tem tempo de ir na igreja. Por que não tem tempo? Eu trabalho, tenho que fazer hora extra, que não sei o quê. Ó, para onde nós iremos? Não vai levar isso não. Não vai levar isso, ó. O papel de Brasília. Não vai levar carrão. Não vai levar casona. Não vai levar nada. Nada. Nem a roupa do corpo você vai levar. Você vai deixar tudo para os outros. Tudo para o governo. Se não tem família, vai ficar para o governo. Se tem casona, se não tem família, vai ficar para o governo. Dinheiro no banco, se não tiver família, vai ficar para o governo. Cuidado. Para de se matar de tanto trabalhar. E de novo, tem que fazer essa, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Muitas vezes nem se alimenta de tanto trabalhar. Cuida de você. Cuida da sua família. Amém? Amém. E, gente, a Luísa era amigo de todos. Todos. E se não fosse amigo, estaria aqui só a esposa e os filhos e alguns parentes. Se fosse aquele parente que briga com todo mundo, briga com o vizinho, briga com o parente, com o primo, com o prima, aí ó, fulano morreu. Eu não vou aí. Quem não gostava de mim, mas o Aloysio não. Olha aqui, ó. Em volta. Amém? Amém. Vamos dar um salve de palmas para Chico. Se tiver mais alguma oração pela família, se tiver mais alguma quiser dar uma palavra, amém? Eu acho que ficar no atraso, talvez eles vai dar mais alguns minutos, né? Para fechar. Ou não? Tem que dar mais alguns minutos. Eu quero só exaltar isso que o irmão falou. Então, isso realmente é o verdadeiro evangelista. Cada um de nós tem uma missão para a gente chegar sobre Jesus, sobre o amor de Jesus de cada um de nós. Então, venceu o preconceito. Em diversos lugares da sociedade. E quando ele mesmo nos falar, estava no ônibus, em lugares a gente mesmo que tem uma crise odontológica aqui na rua central. Eu com a minha esposa e eles estavam constantemente a gente. E era uma alegria para a gente receber. A minha esposa, a Jéssica, está ali, mais do que eu recebia ele mais vezes. Então, a gente tinha alegria, a gente tinha paz. E que a gente veio do homem simples, do seu jeito, de pregar o amor de Deus para cada um de nós. Mas sem se preocupar se está agradando aos homens, mas sim agradando a Deus. Fazendo o seu papel. E cada um de nós temos a missão de pregar os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos parentes, na comunidade de modo geral, o amor de Cristo por cada um de nós. Cristo veio a esse mundo e morreu por cada um de nós. E que a gente possamos, através da nossa vida, refletir esse amor que Deus tem por cada um.